para o candomblé, Pro né? candomblé. Eu sou uma sacerdotisa de Umbanda. Certo. Apesar de que o nome também sacerdotisa não é tão conhecido também, eu posso dizer só que eu sou uma servidora da luz, uma pessoa que Entendi. ajuda outras pessoas no caminho espiritual. Nós falamos agora com a Maria Zaidan sobre empoderamento feminino. Empoderamento de uma forma geral. E você, eu queria saber de você o seguinte, que você fala muito em empoderamento espiritual. Isso. E o que é isso? Isso é muito interessante, né? E o que Porque, é isso? então, na verdade, eu trabalhei muitos anos com empoderamento feminino, Certo. né? Como fotógrafa, mais de 15 anos empoderando Você mulheres. deve ter pego mulheres de todos os tipos, mulheres que estavam ali para resgatar realmente o seu feminino. Total. Inclusive, fechei com chave de ouro esse processo de empoderamento feminino, que a minha última exposição fotográfica foi sobre mulheres tatuadas. E a nossa meta foi atingida de fotografar mulheres que tinham tatuagens de todo tipo de corpo, classe social e estilos, né, de vida, enfim. Sim. Então eram gordinhas, magras, brancas, negras, altas, Mulheres. baixas, isso, donas de Mulheres. casa, jornalistas, advogadas. Então a gente fez um trabalho com mais de 100 mulheres, né? E ali eu fechei um pouco esse ciclo do empoderamento feminino para me dedicar hoje ao empoderamento espiritual. Antes de você entrar no empoderamento espiritual, você falou que fechou o ciclo com essa foto, né? Com esse trabalho fotográfico, né? Que Isso. você fez. Mas, na verdade, Carol, não vou precisar a data, mas você fez um evento aqui em Santo André Isso. com um grupo de mulheres. Isso. E lá você empoderou várias mulheres e a gente teve um fruto desse empoderamento semana passada aqui. Isso, fiquei muito honrada, inclusive, Cíntia. Um beijo para Eu você. espero que a Cíntia esteja nos Que vendo. mulher maravilhosa, Você né? viu o Eu que vi, aconteceu fiquei ali? encantada, acompanhei A muito. Cíntia era uma dona de casa. Sim, e se empoderou E se a partir de empoderou. um trabalho que eu fiz ali. Exatamente. É muito legal isso, né? E justamente o empoderamento é tudo isso que a Maria falou, né? Que trouxe aí a experiência incrível de vida dela, que é muito enriquecedora. E é da gente pensar assim, existem muitos aspectos do empoderamento. Sim. Existe empoderamento social, existe empoderamento político, né? E, basicamente, todos eles perpassam o saber, o compreender o meu lugar, o famoso lugar de fala da Djamila, né? Assim, qual é o meu lugar? Que lugar eu ocupo? Então, quando a Maria entendeu que ela estava ocupando um lugar momentâneo ali de camelô, mas ela viu alguém, ela entendeu que esse alguém ela podia ser, Sim. ela toma consciência do pertencimento. Que é a expansão de consciência que eu tanto falo. Isso. Aí ela desperta, ela diz, opa. E aí ela começa a se empoderar, ela começa a se apropriar daquilo que ela pode ter, só que ela não sabia que podia. Isso é muito interessante. Porque enquanto a gente não sabe que detém determinado poder, Sim. a gente não tem como se apropriar dele. Certo. Então, quando a gente fala do feminino, e eu penso que a minha condição de mulher, por eu ser mulher, só por isso em si, pela estrutura que nós temos na nossa sociedade, eu posso ser discriminada, então eu vou achar que tá tudo bem o que acontece comigo se eventualmente eu for discriminada e não compreender que é pelo Sim. fato de eu ser mulher. Como no caso da Maria, o fato dela ser negra, né? Porque eu sou uma branca, então eu estou no lugar de fala de uma mulher branca. E o que seria esse empoderamento espiritual? O que é isso? Que eu fiquei agora curiosa para saber. O empoderamento espiritual é o despertar, a compreensão de que existe um poder superior acima de mim. E que esse poder superior, ele está disponível. E que eu possa acessá-lo. O mais legal é que esse poder espiritual, o nome você escolhe. Sim. Não Porque é uma questão de religião. Porque você está falando aqui e já está me passando várias coisas na cabeça, que são os vários chamados que a gente fala Isso. dentro do esoterismo, né? Dentro do holístico, que já vem acontecendo há um tempo no planeta, que essas pessoas já estão recebendo esse chamado, Exatamente. né? Essa expansão realmente de consciência, né? Isso. Esse reconhecimento da sua missão. Exatamente. Então, quando você começa a enxergar que existe um poder oculto
Tem algo aí que a gente não vê. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é sobre o ar. Nós não vemos o ar. Não. Mas sem ele nós não vivemos. Não. E a gente só se dá conta de que o ar é importante quando ele nos falta. É isso aí. Nesse momento de Covid foi tão... Exatamente. Está sendo, né? Tão desafiador. A gente começa a entender como o ar é vital. Então, quais são as energias, quais são as coisas que permeiam um mundo invisível, que pode me nutrir, que pode me alimentar, que pode me fortalecer, mesmo que eu não tenha consciência deles. Da mesma forma que eu não vejo o ar, mas eu preciso dele para viver. Sim. A diferença é que quando a gente toma consciência de que existe um intercâmbio entre um mundo invisível, um poder oculto e eu me aproprio disso. Eu posso me apropriar disso através de um processo religioso, como fez a Maria. Por isso que eu fiz questão de perguntar para Maria, Maria, como que você conseguiu tudo isso? Olha como ela é empoderada, ela tem consciência. Desse poder espiritual que... E ela então se apropria, ela diz, não, porque orixá me chama. Porque existe esse poder, para ela é orixá. Talvez para o nosso ouvinte aqui não seja. Pode ser o Espírito Santo de Deus. Que é o evangélico, o católico, Pode, e assim... Pode ser o espírito do ancestral, pode ser os encantados. Entendi. Não importa qual é o nome que você dá. Nós mudamos, nós temos mania de denominar, né? Isso. Mas quando você se apropria e você compreende que existe uma condição além de nós que move todas as coisas, é mais ou menos assim, olha, todo mundo ia viajar de avião, mas teve uma pessoa da banda que no momento do show disse assim, não vou nesse avião não, porque eu vou primeiro passar na casa da minha mãe, eu chego um pouquinho mais tarde, mas eu pego o segundo avião. E aí o primeiro avião cai, todos morrem, e aquela única pessoa foi salva. Sim. O que aquela pessoa recebeu que os outros não receberam? Uma intuição, uma inspiração. Conectou com algo além ali. Que disse, não, agora eu não vou. Você entende? Então, o empoderamento espiritual é quando você fica atento aos sinais. Quando você começa a entender o mecanismo do mundo, que não é só material. Seria mais ou menos isso. A pessoa fala assim, Deus falou comigo. É mais ou menos isso? Total. Deus me orientou a tal coisa. É aquela voz, é aquele estalo. Eu tive um insight, a ficha caiu. Sim. Né? De onde que vem a genialidade? De onde que vem a inspiração musical? A gente está aqui numa rádio, né? De onde que vem? O que torna um gênio? Alguém que simplesmente senta, pega um violão e compõe. Sim. De onde vem aquela genialidade? Sim. Ah, é porque ele é gênio, o outro não é, por quê? Então, assim, você entende? Aí você começa a pensar... porque uma coisa, Rose, que as pessoas não gostam de falar, se tornou um tabu, é sobre a morte. Sim. Aí a gente está agora no momento de pandemia, e a gente sabe que depois esse vídeo vai ficar aqui disponível, né, Isidoro? Permanece aí para as pessoas assistirem no depois. YouTube e no Facebook. Mas Isso. a gente está aqui ao vivo no momento de pandemia. Então a gente pensa assim, nossa, não sei quantas pessoas morreram. Isso virou um número. Para onde que essas pessoas foram? O que aconteceu com essas pessoas? Não sabemos. Hoje se fala um pouquinho mais de morte por causa da pandemia. Mas é um tabu, realmente. É um tabu, as pessoas não querem falar. Aí eu pergunto para você, quando a pessoa nasce, a gente não tem nenhuma noção do que vai acontecer com a vida dessa criança. Mas uma coisa com certeza absoluta vai acontecer. A morte. Ela vai morrer. Sim. Não sabemos se ela vai nem sequer crescer. Não sabemos se ela vai se formar, se ela vai estudar, se ela terá uma profissão. Não sabemos se vai namorar, se vai casar. Nada disso sabemos. Mas existe uma pré-condição estabelecida no nosso nascimento, que é a nossa vida material, ela é finita. Sim.
Então, a consciência da nossa finitude nos empodera. Você acha que de uns